Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos ao Educa Prova. Eu sou o professor Ademar, farei a parte de informática aqui com vocês. Este é o nosso primeiro encontro. Hoje falaremos sobre essa parte inicial de conhecimento sobre princípios básicos de informática. E muita gente pode perguntar, o que é informática? Informática é isso aí, pessoal, da maneira bem simples. Informação automática. Ok? Nada mais, nada menos do que isso. E na informática a gente vai falar de um tema que muita gente conhece: computador. E o que é um computador, pessoal? Computador é uma máquina eletrônica que permite processar dados. O termo provém do latim computare. Então, vem de calcular. Calcular, professor, estamos lembrando de uma calculadora. Seria mais ou menos isso. Uma calculadora você não coloca os números, depois a operação, os números de novo igual. Não tem uma conta. Então, um computador nada mais é que uma big calculadora. Vamos nessa. Gabinete. Não confundir com CPU. Muita gente, quando vê esses tipos de computadores, esse aqui, ó, que está deitadinho, e esse em pezinho, muita gente confunde isso aí com CPU. Mas a partir de hoje, a gente vai interpretar que CPU é o processador. A grande maioria dos componentes do computador está disposta dentro de um gabinete. Placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, ok? Tá tudo dentro do gabinete. Ah, professor, eu chamava isso de CPU. Não tem problema, mas a partir de agora, você vai chamar isso de gabinete. Quando você levar seu computador ou quando você levar o seu gabinete para algum local, você não está levando seu CPU. O CPU está dentro do gabinete. O CPU é o nosso processador, ok? E todos eles, internos ou externos, devem se comunicar com o CPU, com o processador. Todo o computador se comunica com o nosso processador. Não confunda gabinete com CPU. Eu quero falar de um computador em especial, que é o nosso computador pessoal, tá joia? Comumente chamado de PC, Personal Computer, ok? Nós temos alguns tipos desses computadores. Eu quero deixar bem claro que tudo que eu estou falando aqui é direcionado para concurso público. Se eu falar algo aqui um pouco diferenciado do que você aprendeu na faculdade ou que você viu em algum curso profissionalizante, aqui a gente vai voltar ou vai direcionar ou vai apontar para concurso, ok? Nós temos esse computador pessoal chamado All-in-One. Eu acho que vocês já viram. Ele é uma única peça, tá joia? Então, ele não é que ele é só o monitor. Tem ali o monitor, tem ali dentro a placa-mãe, tem ali dentro o processador. Isso é um tipo de computador pessoal, beleza? Vamos nessa. Gente, nós temos esse computador pessoal também, que a gente acabou de falar dizendo sobre gabinete, ok? Nós temos o gabinete horizontal. Acho que vocês já viram aquele que põe o notebook, que põe o monitor em cima, tem um teclado e etc. Esse aí é chamado de desktop. E nós temos também um gabinete chamado o quê? Torre, que é o mais tradicional, ok? Então, este tipo de computador a gente vai chamar de quê? Gabinete, do tipo desktop ou gabinete do tipo torre. Eu quero pontuar aqui um detalhe. Quando a gente pensa em manga, você pensa em quê? Alguém aqui pode ter pensado numa fruta ou alguém aqui pode ter pensado num pedaço da roupa. O mesmo acontece com essa nomenclatura gabinete. Ou melhor falando,
desktop. Quando eu estiver falando de hardware, desktop é igual a gabinete. Aqui agora, desktop e gabinete é a mesma coisa. Agora, quando eu estiver numa aula de Windows, quando eu estiver falando de desktop, eu não estarei falando de gabinete. Eu estou falando de quê, meus jovens? Área de trabalho. Ok? É como manga. Manga, ora pode ser fruta, ora pode ser um pedaço da roupa. Desktop, dependendo do contexto da questão, ele pode estar falando de um gabinete, ok? Ora, ele pode estar falando, dependendo da questão, de área de trabalho. Amém? Beleza? Vamos para frente. Eu quero falar de um computador portátil, porque aqueles que eu falei, eu estava falando de computador fixo, all-in-one, e o gabinete é computador fixo. E o computador portátil, nós chamamos de laptop ou notebook. É aquele que parece uma maletinha que você abre, fecha, coisa e tal. 007. É isso aí. Agora, muita gente pode estar perguntando, Ademar, qual a diferença de gabinete para laptop? Para concurso hoje é a mesma coisa. No passado, tinha um babado que dizia que o laptop era o menor e o notebook o maior, ou vice-versa, dependendo do autor que estivesse falando. Hoje, a gente vai pensar laptop e notebook é a mesma coisa. O que vai variar é o tamanho em relação ao monitor do equipamento. Eu quero um notebook de 14 polegadas. Eu quero um notebook com monitor de 17 polegadas. Ok? Mas essa diferenciação dessa nomenclatura notebook para laptop, para concurso, é a mesma coisa. Ok? É um computador portátil. Então, nós falamos aí, ó, de tipos de computadores e hoje e agora eu estarei falando sobre esse tema aí, processamento de dados. Eu quero que você mentalize isso aqui que eu vou estar te explicando, tá? Numa calculadora, num computador, onde você estiver, a informação vai sair através de um dispositivo de entrada, ela vai caminhar por um fio ou por alguma coisa tipo sem fio, Bluetooth ou o que for. Haverá um processamento e depois a informação sai. Ok? Esses equipamentos que a gente insere informações, já já a gente vai ver, a gente chama de dispositivo de entrada. E aqueles equipamentos que devolvem informação para nós é um dispositivo de saída, ok? Então, um computador, ele vai ter essa engenharia. Ela vai ser dessa maneira. Insere informação, processa e devolve, ok? Joia. Vamos falar aí desses 3 itens que muita gente embaralha na cabeça e a partir deste momento você não vai mais ficar confuso. Hardware, software e peopleware. Hardware na brincadeira é toda a parte que a gente chuta, é toda a parte física, é tudo que a gente toca, é tudo que é matéria. Hardware é isso aí. Software é toda a parte virtual, é tudo que a gente não toca, é o que a gente não pega. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que eu gosto de zoar um pouco e tornar a aula sempre mais leve. O nosso corpo seria o quê? Um hardware, ok? Nossa mão, nosso olho, a boca, a cabeça é o nosso hardware. E o espírito que habita nele? Se você quiser levar para a espiritualidade, vamos falar de espírito. Ou vamos falar aí de pensamentos. O cérebro. Alguém já viu um pensamento? Não, não, professor. Alguém já viu um espírito? Depende, pessoal. De vez em quando eu vejo um lá na fazenda, uma alma penada vagando. Mas deixa pra lá, esse da fazenda você não vai pensar aqui. Mas pensa assim, ó. O espírito comanda o corpo. Os pensamentos comandam o corpo. E assim, dessa maneira, dessa mesma forma, os softwares comandam o hardware. Os softwares comandam o hardware. E daí? E daí que os softwares são os programas.
são os aplicativos. São tudo aqueles que a gente opera, mas a gente não toca. E os hardwares são o quê? É a parte física, é a impressora, é o teclado. E people somos nós. People é a nossa parte virtual, gente. São os usuários que utilizam o computador. Isso a gente chama de people. Uma gravurinha para a gente visualizar. Hardware é a parte física do computador. Coloquei os mais conhecidos, né? Teclado, mouse, acho que todo mundo já viu isso aí, monitor e um webcam. Esses são os nossos hardwares. Tipos de hardware. Do lado esquerdo, aí ó, tem o nosso rapaz aí, e do outro lado temos o nosso quê? Mundo virtual. Esse rapaz é o nosso mundo real, certo? E do outro lado, o mundo virtual. Tipos de hardware. Temos hardwares que a gente pode chamar de dispositivo de entrada. É todo dispositivo, é todo hardware, é todo periférico que através dele a gente insere informações no computador. Tipo teclado, mouse, webcam. Dados não é só caractere. Dados pode ser um áudio. Dados pode ser uma imagem. E o inverso, que sai do mundo virtual para um mundo real. Este aqui é o nosso mundo o quê? Virtual. E aqui é o nosso mundo, jovens, real. Ok? Quando sai do mundo virtual e vem para o nosso mundo real, a gente chama de dispositivo de saída. Impressora, caixa de som, data show, monitor. E temos equipamentos chamados de dispositivos híbridos. Certo? Dispositivos híbridos. Quem são eles? Dispositivos de entrada e saída. Ou dispositivos o quê? Mistos. Ok? E daí? Ora ele recebe, ora ele envia. Ora ele recebe, ora ele envia. Quer dar um exemplo? Modem. Modem é equipamento que nos conecta à internet. Então ele recebe informação e envia informação. Recebe informação e envia informação. Impressora multifuncional, ora ela imprime, ora ela copia, ora ela escaneia. Ok? Eu queria só fazer uma observação rapidão, certo? Aqui para todos, de maneira simples. Hardwares muitas vezes podem ser chamados de periféricos. Hardware é toda a parte física, beleza. Agora, periféricos é toda a parte física também, mas que está do lado externo do computador. O mouse é um periférico, o teclado é um periférico. O processador não é um periférico, porque está do lado de dentro. A webcam é um periférico. Tá claro o que eu estou falando? A placa-mãe não é periférico, porque a placa-mãe, mesmo sendo hardware, você pega nela, mas ela está do parte de dentro. Periférico vem de periferia. Periferia. Amém? Ficou claro esse detalhe? Se liga aí. Dispositivos de entrada são aqueles que trazem informação do mundo real para o mundo virtual. Teclado, caractere, webcam, imagem, microfone, áudio. Show! Dispositivo de saída. Vamos lá. Impressora. Traz o papel impresso ou com a gravura. Monitor sai com a imagem. Caixa de som. Seria saída, traz o som. Agora, esse que muita gente se confunde. Dispositivos de entrada e saída. Também pode ser chamados de dispositivos híbridos. Você pode encontrar esse nome. Ou dispositivos mistos, ok? O que é isso aí, mais uma vez? Eu coloquei uma impressora multifuncional. Ela digitaliza, ela imprime, ela tira cópia, ela insere e recebe informações. O monitor touchscreen, que a gente tá aí com esse exemplo aí, ó. Ora, ele é teclado, você toca nele, é só lembrar do seu smartphone. Ele te retorna através da imagem. Através da imagem. O HD, certo?
Tem uma gravurinha do nosso HD antigo. Esse HD aí, eu vou chamar de HDD. Já já a gente vai falar melhor sobre ele. É o HD mais antigo, o HD mecânico. Ele tem discos. É tipo uma radiola, vamos dizer assim, na época dos nossos pais. E tem uma agulhazinha que tá lendo ele. Ok? Então, recapitulando, acabei de falar de hardware, dispositivo de entrada e saída. Falei também de quê? Computadores pessoais, all-in-one, gabinete, tipo desktop e tipo torre. E falei de notebook. Ok? Continuando, vamos falar um pouquinho sobre software. Software é a parte lógica do computador. São os programas. Ok? São os pensamentos, ou como eu brinquei alguns momentos atrás, é o espírito. Não precisa ter medo, viu? Quando o vírus vai entrar. Vírus? Que vírus? Vírus também é um software. Quando você pega um vírus, é um software também. Ok? Então a gente vai pensar: tudo que é virtual, tudo que eu não pego, tudo que é processável seria os softwares. No caso aí, a gente botou a logomarca do Windows. O Windows é um sistema operacional, ele é um software. O Linux, ele é um sistema operacional, ele é um software. Pacote Office é um sistema operacional, ele é um software. LibreOffice também. Firewall, que filtra as informações que trafegam na rede. O antivírus, ele é um software, não só o antivírus, ok? Ele é um software, é a parte virtual do computador. Caminhando, vamos aí para frente. Tipos de software. Beleza? Tipos de software. Eu tenho para concurso 3 tipos de software e eu vou explicar agora com carinho, tá joia? Presta bem atenção. Eu tenho um software básico que ele é fundamental para o funcionamento do computador, ok? Seria o nosso sistema operacional. E daí? O Windows ou Linux é o primeiro programa que, quando você liga o computador, ele começa a ser carregado, processado e prontinho para você utilizar. Sistema operacional é um software básico, ok? Vou dar uma circulada aqui em SO, para a gente entender que ele controla todo o computador. Ele manda em tudo. Eu tenho um software aplicativo, de maneira fácil de entender, fácil, mentaliza aí, todo mundo mentaliza. É todo aquele que gera informação editável. Processador de texto, Word, gera textos, documentos. AutoCAD, gera planta baixa. Photoshop, faz milagre. Como assim, professor? Eu era assim e agora eu sou assim, passei pelo Photoshop. Brincadeira, gente, vamos lá. Mas o Photoshop, ele edita a imagem. Ele salva um arquivo e edita. PowerPoint cria slides. Então, para concurso, todo software aplicativo, de uma maneira simples, objetiva, é todo aquele que gera informação. E o que é um software utilitário? Vamos pensar da maneira simples. Ele está relacionado com segurança e manutenção do sistema, tá? E não gera informação editável. Como assim, professor? Como assim? Antivírus é um software utilitário. Ele está relacionado com segurança. Não sei se alguém aqui já deu o defrag no seu Windows. Quem utilizava os Windows antigos também, o Windows XP 98 tinha o ScanDisk. Não sei se alguém recorda. Hoje o Firewall, que toma conta de uma rede. Ele gerencia o que entra e sai, o que entra e o que sai de uma rede. São softwares relacionados com segurança. Mas ninguém nunca abriu o antivírus para editar alguma coisa e salvar como. Já? Nunca. Alguém já abriu algum arquivo tipo do defrag para editar alguma coisa lá do Windows? Nunca. O defrag é um arquivo de manutenção do sistema operacional Windows. Ele organiza melhor. Isso vai ver na próxima aula, na aula de Windows. Ok? Beleza? E tem também um software que eu quero falar aqui de uma maneira com cuidado. Driver. Driver é um tipo utilitário também, tá? Vamos tentar entender rapidão? Driver são softwares que fazem a comunicação do sistema operacional até os hardwares. Vamos imaginar aqui
Nosso cérebro pensa em tudo, mas minha mão está mexendo, essa outra também. Meus olhos estão piscando. Quem está mandando? O cérebro. Mas se eu quiser que minha mão pare, ela para. Ou ela continua. E quem está fazendo a comunicação do meu cérebro até a minha mão chama-se sistema nervoso central. Fazendo um paralelo, os drives seriam como se fosse o sistema nervoso central. Se eu tomar uma anestesia aqui, em algum local aqui pelo braço, minha mão não abre nem fecha mais, mesmo meu cérebro dando o comando, não é verdade? É isso aí. Ou então, claro que eu estou falando de maneira lúdica, eu não estou falando de maneira acadêmica, mas para a gente entender melhor, ok? Os drivers seriam drivers, lembrar que é com R no final, viu, gente? Lembrar desse detalhe. Driver com R no final. Drivers são softwares que fazem a ligação ou a comunicação entre o sistema operacional e os hardwares. Eu não sei aqui se você já comprou uma impressora no passado ou um scanner. Vinha até um CDzinho, hoje em dia nem vem mais aquele CD chamado disco de instalação. Você conectava os fios, coisa e tal, algo assim, ligava o computador, ligava a impressora e depois tinha que instalar aquele CDzinho, ou quem é mais velho, um disquete. Hoje em dia você faz tudo pelo internet, faz um download, não é verdade? Ou então os drivers são aplicativos do tipo utilitários que fazem essa comunicação, ok? Então quais são os 3 tipos de software? Básico, sistema operacional, é aquele que controla todo o computador. Software aplicativo é todo aquele que gera informação. Informação editável, vamos pensar assim melhor para concurso? Informação editável que eu posso alterar, tipo Word, eu posso editar um texto, salvar, depois editar. Excel, posso fazer uma planilha, editar, depois salvar, enfim. E os softwares utilitários estão relacionados com o quê, meus jovens? Manutenção e segurança do sistema, ok? E qual foi um software que eu falei em especial? Drivers. Eu falei algum momento atrás sobre a manga, né? Que pode ser um pedaço da roupa ou a manga fruta. E aqui tem 2 palavras bem parecidas. Não são iguais, como manga é comum. Secretária e secretaria. Secretária tem um acento no A. Secretária é a pessoa que trabalha na secretaria. Atenção. Driver com R é diferente de driver sem R. Driver com R é um software, é aquele que faz a comunicação ou a conexão entre o sistema operacional e os hardwares. A parte lógica entre eles dois. Certo? Drivers com R. Agora, drivers sem R, sem o R, ele é um hardware. Driver DVD. Quem é mais velho feito eu? Driver de disquete. Não sei se alguém lembra aqui do disquete. Eu acho que é da época dos dinossauros. Pendrive. Ok? Pen. Drive. Sem R. Aqui é driver. De o quê? Disquete. Então se liga aí nessa nomenclatura. O causa de um R faz toda a diferença. Driver é um software. Drive é um hardware. Ok? Vamos para frente. Só mais uma informação aí para a gente conectar tudo. Hardware, software e peopleware. Peopleware são os usuários. Peopleware é a parte humana. Ok? Então já sabemos o que é informática, já sabemos o que é computador, já sabemos os tipos de hardware, dispositivo de entrada, saída, entrada e saída, também chamado dispositivo misto ou dispositivo híbrido. Falamos agora há pouco do que é software, básico, aplicativo utilitário. Fechamos agora essa parte conceitual de people, são as pessoas. É quem faz a parte humana.
Continuando, gente. Tipos de monitor, ok? Eu acho que todo mundo conhece isso aí. Temos o monitor convencional, que é o mais tradicional de todos. E de um tempo para cá, caiu na moda esse touchscreen. Seu smartphone é um monitor ou possui um monitor touchscreen. O monitor convencional é só saída. Agora, o touchscreen é o quê? Entrada e saída. Tá claro? Por que entrada e saída? Porque eu toco nele. Ele funciona como se fosse um teclado. Para frente, já que estamos continuando. Cuidado com essas 3 palavras. Você fazendo a prova, um pouquinho nervoso, ansiedade batendo, aí possa ser que você leia na pressa e vacile. Touchscreen é diferente de touchpad, que é diferente de mousepad. Touchscreen é o monitor sensível ao toque. Touchpad é aquele mouse que vem no notebook que possui uma pequena superfície sensível ao toque. E mousepad nada mais é do que esse tapetezinho, esse carpetezinho, sei lá, essa borrachinha, ok? Que, como eu posso falar, o mouse trafega em cima, tá joia? Fica sobre ele. Vamos nessa. Atenção nessas 3 palavras. Touchscreen, touchpad, mousepad, ok? Cuidado nessa outra aí que eu falei agorinha. Qual foi? Driver, com R, drive, sem R. Cuidado nessas também. E naquela palavra também que eu falei, desktop. Desktop pode ser computador de mesa, aquele deitadinho, ou área de trabalho. Cuidado com essas nomenclaturas. Eu quero que você acerte a questão. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você com resultados. Eu quero você fechando a prova de informática. Tipos de impressoras, ok? Nós temos a jato tinta, aquele cartuchozinho colorido, e o preto. Acho que todo mundo conhece essa impressora jato tinta. E temos também a laser, que ela trabalha com toner. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. E aqui é tinta mesmo. Para ambas, seja jato tinta ou a laser, eu tenho ambas, o quê? Quem me ajuda? Multifuncional. O que é uma impressora multifuncional? Quem me ajuda? É aquela que é de entrada e saída. Ela tira cópia, ela escaneia, ela imprime, ok? Logo, ela é um dispositivo de entrada e saída. A impressora convencional, seja ela jato tinta ou a laser, a impressora é apenas dispositivo de saída. A impressora também é um periférico, porque é o rastro que está do lado de fora. Ok? Eu quero falar dessa impressora que poucas pessoas conhecem. Eu acho que a galera da engenharia, ou quem trabalha com publicidade, chama-se plotter, ok? Antigamente o arquiteto desenhava numa prancheta, hoje ele desenha no AutoCAD, no Revit. Tem outros aplicativos aí, esqueci o nome agora. E ele faz projetos. Só que ele precisa imprimir numa folha de A3, aquela maiorzinha, ou de A2. E ele manda plotar. Não sei se você já viu em algum local aí, serviços de plotagem. Plotter nada mais é que uma impressora semelhante a essa, ok? Que ela imprime. Não apenas em papel. Tem plotter que ela faz aqueles banners. Quando você vai para um congresso ou você vai à igreja que tem uma logomarca, que tem uma foto, que tem várias coisas falando sobre aquilo lá. Não imprime apenas em papel, ela também imprime numa lona, ok? Gente, estamos finalizando aqui esse bloco, ok? Um overdose de luz para vocês, muita paz
e já já começaremos o próximo bloco. Eu quero que você descanse um pouquinho e no momento que você quiser, você fique à vontade para assistir o bloco que você vai prestigiar.